Capítulo 7. Um pastelão na minha braguilha. Raymond, Washington, março de 1987. Tem um pastelão na minha braguilha. Kurt a uma multidão de 15 pessoas, no primeiro concerto do Nirvana. A carreira de Kurt Cobain como bandleader quase se encerrou antes mesmo de começar. Numa noite de chuva, no início de março de 1987, a banda finalmente saiu de Aberdeen numa caminhonete baú cheia de equipamentos com destino ao seu primeiro show. A banda ainda não tinha nome, embora Kurt tivesse passado horas a fio considerando diversas opções, entre as quais Poo Poo Box, Designer Drugs, Whisker Biscuit, Spina Bifida, Gut Bomb, Egg Flog, Pucker Harria, Pucking Worms, Fish Food, Bat Guana e Incompetent Fools, intencionalmente grafado errado, além de muitas outras. Em março de 1987, ele ainda tinha de se fixar em um nome. Eles se dirigiam para Raymond, meia hora ao sul de Aberdeen, porém mais parecia com Aberdeen do que a própria Aberdeen. Era uma autêntica cidade de madeireiros e bitolados, já que praticamente todo o emprego se relacionava com madeira. Escolher Raymond para seu show de estreia era como uma produção da Broadway iniciar sua temporada nos Apalaches. Era uma chance para testar coisas com a plateia tida como não muito perspicaz ou sofisticada. Ryan Eigner, que por sua natureza sociável se tornara seu empresário por um breve momento, havia acertado a apresentação. Ele importunou Kurt para que se apresentasse em público e, quando o amigo se esquivou, Ryan programou uma apresentação numa festa sem o consentimento prévio de Kurt. Ryan emprestou uma van de transporte de carpetes de seu emprego, colocou os equipamentos dentro e apanhou Kurt, Chris, Buckhart, Shelley e Tracy, que tiveram de se sentar entre rolos de carpete. Durante a viagem, Kurt se queixava sem parar de que a banda, que ainda tinha de tocar em outro lugar que não era seu minúsculo barraco, merecia algo melhor do que essa apresentação. "Estamos tocando em Raymond", disse ele, pronunciando o nome da cidade com pouco caso. "Na casa de alguém ainda por cima. Eles ainda não sabem o que é rádio. Eles vão nos detestar." A ideia de Kurt, observou Ryan, era que ou a multidão iria odiá-los, o que eles aceitariam, ou iria adorá-los, o que também seria legal. Ele estava preparado para qualquer das duas coisas. Este foi um exemplo clássico de um artifício que Kurt aplicaria ao longo de sua carreira, menosprezando o sucesso e, de fato, pintando o pior cenário possível. Ele imaginava que poderia se proteger do verdadeiro fracasso. Se o evento real que ele temia fosse um desastre total, ele poderia declarar com algum grau de triunfo que ele havia mais uma vez passado a perna no destino. Desta vez, porém, sua previsão se mostraria acurada. A casa estava localizada na estrada Nussbaum 17, um caminho de cascalho a 11 km de Raymond, no meio de um campo. Quando chegaram às 9h30 da noite, Kurt imediatamente ficou receoso, vendo uma plateia de jovens que ele não conhecia. "Quando vi como era a banda", lembra Vale Stephens, que estava na festa, "eu disse, oh. Eles pareciam muito diferentes da multidão em que estávamos." Foi exatamente o que Kurt havia pensado quando observou as dezenas de adolescentes com camisetas de Led Zeppelin e cabelos cortados rente na frente e comprido na nuca. Em contraste, Chris estava descalço, enquanto Kurt vestia uma camisa do Munsters e um bracelete tachonado com pinos salientes, que podia ter vindo diretamente da King's Road, de Londres, em 1978. Entraram numa casa decorada com um pôster do Che. O encarte era um disco do Metallica e um pôster do último disco de Def Leppard. Pregados numa viga estavam diversas placas de rua roubadas, entre elas um indicador da rodovia Miles 69. Uma bateria Tama estava permanentemente montada num canto da pequena sala de estar, assim como uma caixa amplificadora Marshall, e havia um barril de cerveja do lado de fora da cozinha.
Levou algum tempo para a banda montar os instrumentos e, enquanto isso, seus integrantes não procuraram exatamente se integrar com seus anfitriões. Ele não disse uma palavra, disse Kim Maiden, se referindo ao Kurt. Tinha o cabelo escorrido, meio gorduroso, que lhe cobria o rosto. Pelo menos em seu retraimento, Kurt era diferente de Chris, que entrou no banheiro e começou a urinar, apesar do fato de o banheiro já estar ocupado por uma garota. Chris abriu o armário de remédios, descobriu um frasco de sangue falso para Halloween que usou para cobrir seu peito nu, procurou fita isolante para colocar sobre os mamilos e começou a saquear os remédios. Saiu do banheiro, ignorou o barril de cerveja, foi para a geladeira e, encontrando a cerveja Michelob Light, gritou: "Oba, tem cerveja da boa!" Nesse momento, Kurt começara a tocar e Chris teve de correr e apanhar seu baixo, porque o primeiro concerto do Nirvana havia começado. Iniciaram com Downer, uma das primeiras canções que Kurt compôs. A música listava queixas clássicas de Cobain contra a condição lamentável da existência humana. "Distribuam lobotomias para salvar as pequenas famílias", cantou Kurt. A letra obscura se perdia inteiramente para a plateia de Raymond, que não conseguia ouvir nada além dos solos da guitarra pesada e do baixo. Kurt acelerou na execução, embora a canção e as demais que se seguiram fossem surpreendentemente profissionais. Em sua primeiríssima apresentação pública, estava tudo ali. Cada pedaço do Nirvana que conquistaria o mundo nos anos que viriam. O tom, a atitude, o frenesi, os ritmos ligeiramente desencontrados, os acordes notáveis melódicos da guitarra, as frases condutoras do baixo que garantiam o balanço do corpo da plateia e, o mais importante, a concentração hipnótica de Kurt. Ele ainda não era um executante plenamente realizado, e de fato, os que estavam na festa não se lembram de vê-lo erguer nenhuma vez a cabeça ou de que tenha tirado o cabelo do rosto, mas todos os blocos brutos essenciais da construção estavam presentes. Valia a pena vê-lo, ainda que somente porque ele parecesse tão denso. Não que a plateia notasse, porque ela estava fazendo o que toda aglomeração de adolescentes faz numa festa, bebendo e conversando. De longe, o mais notável no show foi que a plateia não aplaudiu quando eles terminaram seu primeiro número. A única pessoa que apareceu animada foi Chris, que anunciou: "Parece muito bom daqui", talvez para evitar que o ego suscetível de Kurt se despedaçasse. Ryan, que estava drogado, replicou: "Parece muito melhor do que costuma parecer. Acho que vocês deviam comprar um amplificador decente", foi o único comentário de Kurt após encerrar a primeira canção de sua autoria diante de uma plateia. "Nós já temos um amplificador decente", afirmou Tony Pokula, que morava na casa. "Só continua a detonar." Shelley gritou para Chris não tirar a calça, era a única roupa que ele estava vestindo, enquanto Kurt brincava: "Tem um pastelão na minha braguilha." "Beast Boys", gritou uma mulher. "Bestiality Boys", respondeu Kurt. Quando afinavam os instrumentos entre uma música e outra, Kurt avistou Pokula, que tinha fama de excelente guitarrista na área, preparando sua Fender e se aproximando da banda. O que Ryan não havia dito a Kurt era que a noite fora descrita para Pokula como uma jam session. A expressão de Kurt era de horror, já que mesmo nessa fase inicial de sua carreira, ele não queria dividir o palco. "Seria legal fazer uma jam", mentiu delicadamente Kurt para Tony. "Mas você se importa se tocarmos nosso show até o fim? Na verdade, eu não conheço canções populares e acho legal improvisar, mas só gosto de improvisar quando estou bêbado. Desse jeito não me importo." Pokula foi compreensivo e se sentou. Cabia então a Kurt entreter a plateia e nem Buckhart nem Chris, agora deitados sobre o console da televisão, pareciam estar prontos. "Vamos tocar só esta", ordenou Kurt impaciente. "Vamos só acertar o jeito que vamos tocá-la." E com isso ele começou o solo inicial de guitarra de Aero Zeppelin, supondo que seus colegas de banda o acompanhassem, o que fizeram. Quando a música prosseguiu, soava tão acabada como soaria um ano depois, quando a gravaram. Enquanto Aero Zeppelin terminava, os nativos começaram a ficar impacientes. Novamente, não houve aplauso, e desta vez Kurt ficou incomodado, embora, para ser justo, grande parte do incômodo viesse de Chris e Ryan, ambos tão bêbados que mal paravam em pé.
A banda tinha conseguido, como o faria em muitos de seus primeiros shows, se sobrepor ao volume da plateia durante as canções. Não teriam tanta sorte durante os intervalos entre as canções. "Ei, de quem é toda essa maconha?" gritou Chris. "Ácido, eu quero ácido", gritou Shelley. "Você deve apenas beber álcool", disse uma mulher de Raymond. "Tudo que eu quero é um bom baseado", replicou Chris. "Você vai ver o baseado que eu vou dar pra vocês agora mesmo", ameaçou Ryan. "Façam alguns covers, toque qualquer coisa, estou cansado de ver vocês bancando os bobos, retardados desse jeito. Vocês são bobos. Vamos tocar Heartbreaker", gritou Chris, enquanto tocava a frase de introdução no baixo. "Vocês estão de porre?", perguntou um sujeito. "Toquem como Zeppelin tocava", gritou o outro. "Toquem como Tommy Iommi", gritou ainda outro. "Toquem alguma do Black Sabbath", gritou alguém da cozinha. E com isso a coisa quase desandou. Kurt estava cambaleando a ponto de desmaiar. Chris continuava gritando "Toque Heartbreaker", a que Kurt, numa voz que parecia muito nova, gritava de volta "Eu não sei", mas mesmo assim, eles começaram a canção do Zeppelin e o toque da guitarra de Kurt foi ótimo. A execução parou na metade quando Kurt esqueceu a letra, mas no momento em que ele parou, a plateia o incitou de novo, gritando solo. Ele fez sua melhor imitação de Jimmy Page em Heartbreaker e incluiu trechos de How Many More Times, mas quando parou nisso, ainda não houve aplauso. Sabiamente, Kurt gritou "Mexican Seafood", todo mundo, e começaram a tocar esta música de sua autoria. Em seguida, tocaram Pen Cap 2 e depois Hairspray Queen. Ao final deste número, Chris estava em pé sobre a televisão, fazendo com a língua uma imitação do Kiss, enquanto Kurt e Aaron continuavam a tocar. Chris saltou pela janela para fora de casa, parecendo um garotinho de 3 anos de idade, jogando água com uma mangueira num dia de verão. Voltou para dentro da casa e depois fez tudo isso de novo. "Foi maluquice", lembrou Chris. Em vez de apenas fazer o show, pensamos, por que não um evento? Foi um evento. O que aconteceu em seguida garantiu que aquela seria uma festa para ser lembrada. Shelley e Tracy decidiram se juntar ao estranho show, esfregando as mãos no peito de Chris e se beijando entre si. Kurt rapidamente apresentou a canção seguinte. Esta se chama Breaking the Law. Eles tocaram a música que mais tarde se chamaria Spank True, uma canção sobre masturbação. A plateia de Raymond pode não ter sido a mais sofisticada, mas começou a ter a sensação de que era alvo de algum tipo de gozação. Shelley, tentando afanar algumas preciosas Michelob, teve o azar de ficar com o colar preso na porta da geladeira. Quando veio Stephens, fechou a porta e quebrou seu colar, uma briga começou. "Babaca gordo, escroto", gritou Shelley, enquanto ela e Veil se engafinhavam na entrada da garagem. "Estávamos sendo chatos de propósito", lembrou Shelley. "Para nós, eles eram os caipiras, e não queríamos ser caipiras." Kurt, vendo seu primeiro show se tornar um caos, pôs a guitarra de lado e caminhou para fora igualmente divertido e enojado. Fora da casa, uma jovem atraente se aproximou de Kurt. E enquanto isso acontecia, ele deve ter sentido que seus sonhos juvenis de ser um astro do rock e atrair tietes estavam finalmente se realizando. Mas, em vez de uma fã adorada, esta mulher de cabeleira loura queria saber a letra de Hairspray Queen. Aparentemente, achava que a música havia sido composta sobre ela, talvez ali mesmo. Tratava-se apenas do primeiro de muitos casos em que as letras de Kurt Cobain seriam erroneamente interpretadas. Já nesta primeira apresentação, Kurt não se mostrou gentil a uma plateia que deturpava sua verdadeira intenção. Eu vou lhe dizer a letra", ele falou, soando como se tivesse sido insultado. "Diz o seguinte: foda, boceta, mineteiro, olho no cu, comer merda, filho de uma puta, lavagem anal, escroto." A garota desatou a correr. Kurt foi procurar Chris e o encontrou no teto da van, urinando nos carros dos outros convidados. Vendo essa demonstração e sempre preocupado inteligentemente com sua autopreservação, Kurt disse a todos que era hora de ir embora. Juntaram seus equipamentos e partiram, receando que sua retirada fosse impedida por punhos e pés de seus anfitriões. Mas a plateia de Raymond, apesar de toda a loucura e os insultos que havia suportado, e apesar de ser considerada caipira, na verdade se mostrou mais receptiva do que muitas das plateias que pagariam para ver o Nirvana nos vários anos seguintes.
Alguns chegaram a comentar: caras, vocês são muito bons. Ouvir essas palavras foi um elixir para Kurt. Ver seu reflexo numa plateia, mesmo que esta não fosse muito entusiasta, parecia muito mais atraente do que sua própria autocrítica, que era incessantemente brutal. Se a plateia tivesse feito alguma coisa menos do que enforcá-lo no poste de iluminação, teria sido um triunfo. A plateia, distraída que fora por rodeios, brigas de bar e um homem seminu saltando pelas janelas, havia lhe oferecido um pequeno gosto de algo pelo qual ele ansiava mais do que tudo na vida: o ópio da atenção. Enquanto todos se apertavam na van, houve alguma discussão sobre quem no grupo estava menos bêbado, e embora Kurt fosse o mais sóbrio, ninguém confiava nele para dirigir. Ele se sentou atrás, enquanto Buckhart assumia o volante. Todos foram para fora assistir a partida, lembra Jeff Franks, que morava na casa. Todos se sentaram no banco traseiro da van, sobre os rolos de carpete, com a porta de trás ainda aberta. Conseguimos vê-los baixando a porta enquanto aceleravam, jogando cascalho com os pneus. Dentro da van não havia janelas, e com a porta deslizante abaixada, era escuro como breu. Levaria vários meses até que tocássemos novamente diante de uma plateia, mas eles já olhavam com expectativa para o seu futuro, com uma pequena parte de sua lenda já formada. Fim do 7º capítulo.